no chat aqui, olhando para a tela do celular, pode pausar eu aí e fazer as perguntas. Então vamos lá, pessoas. Essa aula é uma aula sobre equilíbrio químico. Então, a primeira coisa que a gente vai falar nela é sobre simbologia, só para ter certeza que todo mundo vai entender. Toda vez que você vê esse estilo de representação, esse A e o Azão, o B e o Bzão, o C, isso daqui é um esquema para representar uma reação química qualquer. Então, em vez de eu colocar aqui as substâncias químicas, eu coloco letras igual lá na matemática. As letras grandes, elas vão representar desse lado das setas os reagentes e desse lado da seta os produtos. As letras pequenas, elas vão representar os coeficientes estequiométricos. Na prática, elas vão representar para a gente os números de mols envolvidos. Tranquilidade? Então, quando a gente tem as reações químicas globais, assim, de todas as reações químicas possíveis nesse nosso universo enorme, a gente pode dividir essas reações químicas em dois grandes grupos. Um grupo é as reações químicas que são irreversíveis e o outro grupo é as reações químicas que são reversíveis. Então, por exemplo, se eu pegar um carvão ou uma folha de papel e colocar fogo, isso vai ser uma reação química irreversível. Esse pedaço de madeira, esse pedaço de papel, ele vai pegar fogo até acabar esse pedaço de madeira, até acabar esse pedaço de papel. Acabar no sentido de consumir esse reagente. Ele vai se transformar em gás, vai se transformar em cinza, mas é uma reação que ela acontece em um único sentido. Ela acontece sempre do lado do reagente para o lado do produto. Esse tipo de reação, as irreversíveis, elas não alcançam o estado de equilíbrio. Então, a primeira condição para que a gente tenha uma situação de equilíbrio químico é que seja uma reação reversível. Como que eu vou saber se a minha reação é reversível ou não? No esquema de representação, então toda vez, assim, se a gente estiver falando de exercícios, ele vai dar uma equaçãozinha para você. E aí você olha nessa setinha aqui. Se eu tenho uma setinha só para o lado direito, ela é uma reação irreversível. Se você tiver uma setinha para o lado direito e uma setinha para o lado esquerdo, quer dizer que ela é uma reação que é reversível. E é aí que a gente vai trabalhar. Vocês podem ver que no slide que o professor usou lá na aula do Centro de Mídia, ele tem um VD e um VI. Então eu vou chamar a reação que ela vai para o lado direito, ela vai ter uma velocidade, né? Então eu estou transformando reagentes em produtos, eu vou chamar a velocidade que ela sai daqui para cá de velocidade direta. E a velocidade que os meus produtos vão se tornar reagentes de novo, vou chamar de VI, de velocidade inversa. Então, a situação de equilíbrio químico, ela sempre vai ser uma situação de equilíbrio dinâmico. As coisas vão estar se movendo. Então, eu tenho um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Então, imagina só. Eu tenho
reação química de uma substância A reagindo com uma substância B, formando um produto C e D. Aqui pode ser qualquer coisa. Então, pode ser o hidrogênio e o nitrogênio se transformando em amônia, pode ser o hidrogênio e o oxigênio se transformando em água, pode ser o gás carbônico e a água se transformando no ácido carbônico. Para efeito aqui desse exemplo, tanto faz a reação revertível que a gente vai usar. Então, a gente vai usar esse esquema genérico mesmo. Então, imagina que eu tenho a seguinte situação. Ó. Eu tenho lá no meu tempo zero 300 mols de concentração do meu reagente A e 150 mols de concentração do meu reagente B. No tempo zero, ou seja, quando eu vou começar essa reação, eu ainda não tenho nada de produto C e eu não tenho nada de produto D ainda. Estou começando, estou no tempo zero. Aí eu solto o cronômetro e misturo as coisas para começar a deixar essa reação acontecer. E aí, de tempos em tempos, eu vou lá medir a concentração. Então, passam-se 10 segundos, eu vou lá e meço a concentração de A e vejo que A, que era 300, caiu para 250. Eu vejo que B, que era 150, caiu para 125. Isso quer dizer, eu estou consumindo o meu reagente. E aí, você pode ver que formou-se um pouco de produto C e um pouco de produto D. Aí eu espero mais um tempo lá, passam-se 20 segundos, eu vou de novo medir as concentrações. E eu vejo que a concentração do meu reagente continua baixando. Passam-se 30 segundos, eu vou lá e olho de novo. Eu vejo que a concentração do meu reagente está baixando e a concentração do meu produto está subindo. Aí passam-se lá 60 segundos. Eu vou lá e meço, e eu vejo que a minha concentração de A é 150, a de B 75, C igual a 100 e D igual a 200. Passam-se 70 segundos. Eu vou lá e meço, ó, ela está igual. Passam-se 80 segundos. Eu vou lá e meço, ela está igual. Por que ela está igual? Ela está igual porque a velocidade em que A e B se misturam para formar o C e o D, ela é igual à velocidade que o C e o D formam A e B. Então, assim, no mundo da química, a gente vai trabalhar com dois universos simultâneos, né? Que é o universo das coisas palpáveis. A gente vai lá no laboratório misturar as coisas. E aí, para explicar as coisas que estão acontecendo, a gente vai ter que usar o universo microscópio. E aí, esse universo, eu vou usar essas equações para representar esse universo. Então, é muito comum nesses tipos de interação que haja mudança de cor, por exemplo. Então, eu tenho lá, por exemplo, o meu A e B, dois líquidos incolor, e aí, conforme essa reação vai acontecendo, eles vão ficando, por exemplo, amarelinho. Então, conforme a concentração do meu produto lá vai aumentando, eu vou de um amarelo claro até o amarelo escuro. A reação, e ela vai permanecer de uma única cor. Então, vai parecer que está parado, mas na realidade o que está acontecendo é que a velocidade que eu formo o meu produto é a mesma velocidade que o meu produto se transforma de novo nos reagentes. Aí é a situação que eu falo que eu atingi o equilíbrio químico. Eu vou dar um exemplo agora, que ele é um exemplo bobo, apenas para fixar essa ideia. Então imagina só, eu tenho numa sala de aula 40 pessoas de um lado da sala. Eu estou aqui na sala vazia. Imagina que eu passo uma régua bem no meio da sala aqui. E aí desse lado eu vou ter 40 pessoas e desse lado eu não vou ter ninguém. Aí
começa a passar pessoas de uma por vez, de um lado para o outro. Quando chega em 30 pessoas desse lado, cada pessoa que vai para o lado direito, uma pessoa vai para o lado esquerdo. Aí eu tenho uma pessoa indo para o lado direito e uma pessoa indo para o lado esquerdo. O movimento, ele permanece, mas se eu olhar para o lado direito, ele vai continuar com as 30 pessoas e o lado esquerdo vai continuar com 10. Embora haja o movimento, as concentrações de pessoas desse lado vai ser a mesma. Dá para captar essa ideia? Essa parte ficou suficiente, claro? Qualquer dúvida eu estou no chat aqui, pessoas. É só digitar aí que eu pauso e retomo. Vou imaginar que vocês entenderam o conceito. Aí a gente tem um gráfico para explicar isso melhor. O meu gráfico está preto e branco porque eu imprimi ela, mas lá no slide ele é coloridinho. Então aqui no meu gráfico ele está marcado. Ó. Então eu tenho o reagente A, o reagente B, o C e o D. E ele acompanha essa tabela. Então, por exemplo, meu reagente A, esse gráfico aqui, o eixo Y é o eixo da concentração. Então, eu tenho aqui a concentração 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, que é a concentração de A. O meu eixo X, ele é o eixo de tempo. Então, começa lá em 0 segundos, 10 segundos, 20 segundos e assim vai para frente. Então, perceba que quando começa a reação, lá no segundo 0, o meu reagente A está lá na casa dos 300 mols de concentração. O meu reagente B, ele está lá com 150 mols de concentração. E o meu produto C e D, ele está aqui embaixo, ó, com 0. E aí, conforme o tempo vai passando, olha só o que vai acontecendo com a curva de A. Ele está lá em cima, com a concentração máxima. Aí ele vai descendo. Ó. O tempo vai passando e eu vou consumindo esse reagente. Olha B também. Ele está lá na sua concentração máxima, 150. Conforme o tempo vai passando, ó, a curva vai descendo. Isso quer dizer, eu estou consumindo o meu reagente. E aí o que acontece? O meu produto que está sendo formado, ele vai acontecer o contrário. Ó, eu começo lá com 0 de concentração, sem nada de produto. Conforme o tempo vai passando, eu vou aumentando essa concentração. O meu produto B também. O tempo vai passando, eu vou de 0 até subir. E aí nota que vai ter esse traço aqui, ó. Alô? Voltou a melhorar? Eu acho que é oscilação na internet aqui. Eu vou repetir essa última parte do produto. Olha só. O produto ele está aumentando conforme o tempo. Só que vai chegar um ponto, olha, que ele vai formar essa retinha aqui, ó. Para quem manja de gráfico, já está ligado o que significa essa retinha. Quem não manja de gráfico, como que eu interpreto isso? Ó, eu tinha lá o meu reagente A e ele estava sendo consumido. Essa representa a concentração dele, mas chega um momento ele fica uma reta. Quer dizer que se eu projetar essa reta aqui lá no meu eixo de concentração, ele está parado em uma concentração só. O meu reagente B também, ó.
Desse ponto para frente, essa reta, quer dizer que o tempo está passando, mas a concentração dele lá no meu eixo de concentração continua igual. Então, tem um tração aqui, que é onde começa as retas, que é onde atingiu o equilíbrio. Então, desse ponto aqui de 60 segundos para frente, a concentração é constante, tanto do meu reagente quanto do meu produto. Isso quer dizer que a reação parou? Não. A e B continua formando C e D. C e D continua formando A e B. Mas o que acontece aqui é que a velocidade que A e B se transforma em C e D e a velocidade que C e D se transforma em A e B é igual. Então, não vai mudar as concentrações dos reagentes. Tranquilinho? Aí, pessoas, vocês devem estar se perguntando assim, mas por que eu preciso entender isso? Ou sei lá, para que serve isso na vida real, né? Vocês têm que entender, assim, né, ter a consciência que a química ela está ligada muito à indústria e processos industriais. Então, por exemplo, a gente vai usar, eu acho que o exemplo da amônia mais para frente. Calma aí, deixa eu dar uma olhada nos slides da frente. Tipo, para que vai servir isso? Vai ser para eu entender as reações e poder, assim, mexer nelas. Então, a gente vai estudar o princípio do Le Chatelier agora. O princípio do Le Chatelier, ele diz assim, quando eu atingir o equilíbrio, se eu perturbar esse equilíbrio, a reação ela vai tender a anular essa perturbação. E aí eu posso perturbar esse equilíbrio mexendo na pressão, temperatura e concentração. São os principais fatores. Então é assim, eu atingi o equilíbrio químico da reação. Geralmente esse conteúdo está relacionado à produção de amônia. Então lá eu preciso fazer amônia. Como é uma reação que ela não se completa, não basta só eu colocar o meu reagente para formar. E aí quando você perturba o equilíbrio, você força a reação. Opa, parece que deu uma cortadinha. Então, quando você perturba o equilíbrio, você força a reação a reestabelecer esse equilíbrio. E aí a gente pode perturbar essa reação de acordo com o nosso interesse nela. Então, por exemplo, eu posso trabalhar a pressão, a temperatura e a concentração. Lá no slide do centro de mídia, eu cortei porque não ia dar, porque é tipo um videozinho. Então ele vai ter esse slide aqui, e aí vai ter um videozinho aqui do lado, onde tem dois tubinhos de ensaio, e aí eles mudam de cor. O que é essa reação? É a reação entre o íon dicromato se transformando no íon cromato. Então ela é desenhada desse jeito, e aí quando a gente vai no laboratório, eu sei que o que está lá presente no meu frasquinho, no meu tubo de ensaio, é o dicromato quando a solução está alaranjada. E eu sei que o que está lá presente, maior quantidade, é o cromato quando ele está amarelo. Então eu olho para o líquido, está alaranjado, eu sei que é o dicromato. Olho para o líquido, ele está amarelo, ele é o cromato. Aí,
o operador lá da reação, deixa os dois frasquinhos amarelo. E aí, ele pinga algumas gotas de ácido. Então, imagina só, eu atingi esse equilíbrio. A reação está vindo tanto desse sentido, né, para a formação dos meus produtos, quanto do sentido dos meus produtos formarem reagente. Mas eu quero perturbar o equilíbrio para formar mais reagentes. Então eu olho aqui, ó, e eu vou aumentar a concentração do ácido. Se eu aumentar a concentração dessa substância química aqui, o que vai acontecer? Eu vou perturbar o equilíbrio. E aí, o equilíbrio ele vai ter que consumir esse produto em excesso que eu estou pingando aqui. Então, eu vou adicionar o ácido e aí eu perturbei o equilíbrio. Para o equilíbrio reestabelecer, ele vai ter que consumir isso daí. E como ele vai fazer? Ele vai consumir esse ácido se transformando no íon de cromato. Do mesmo jeito que se eu tiver lá a substância alaranjada, eu quiser transformá-la em amarelo, eu venho aqui e adiciono mais água. Adicionando mais água, eu estou perturbando o equilíbrio. E aí o que acontece? A reação química ela vai restabelecer esse equilíbrio, consumindo esse excesso de reagente. Aí eu também posso perturbar o meu equilíbrio trabalhando a pressão. Então, lá nesse slide também do centro de mídia, ele tem um pequeno videozinho de uma pessoa manipulando uma seringa. E aí, olha só, eu tenho o dióxido de nitrogênio formando o tetróxido de nitrogênio. Essa substância química aqui, ela é castanha. E essa substância química aqui, ela é incolor. Ambos são gases. Então, tenho dois gases. O Le Chatelier, ele fala que se eu perturbar o equilíbrio, ele vai ter que reestabelecer o equilíbrio. No caso da concentração, é bem tranquilo. Como que vai ser? Eu aumento a concentração, o equilíbrio vai ter que consumir essa concentração que eu aumentei. No caso da pressão, geralmente eu vou estar trabalhando com gás. Então, a regra vai ser assim. Se eu aumentar a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para o lado com a menor quantidade de mols. Se eu diminuir a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para a maior quantidade de mols. Vou traduzir isso em linha simples. Esse número grande, ele está expressando a quantidade de mols. Então, ó, eu tenho 2 mols aqui, e aqui eu tenho 1 mol só. 2 mols ocupam muito mais espaço do que 1 mol. Então, pensa comigo, no caso da seringa mesmo. Toda vez que eu falo para você em aumentar a pressão, eu estou falando em diminuir o espaço. Então, se eu estou diminuindo o espaço, o equilíbrio ele vai se organizar para quem ocupa menos espaço. Cada mol de gás ocupa 22,4 litros. Então, 1 mol ocupa 22,4, 2 mols vai ocupar o dobro. Esse 4 pequeno aqui, ele é da substância química. Então, é assim, ó. N2O2, ele é uma simbologia para representar a substância química dióxido de nitrogênio. Essa substância química ela é composta por um átomo de nitrogênio e 2 átomos de oxigênio. O N2O4 ele representa o tetróxido de nitrogênio. Essa substância química ela tem 2 nitrogênios e 4
oxigênios. Então, esse 4 pequeno, ele representa isso. Ele me fala a composição da substância. Os números pequenos, a gente nunca mexe neles. Eles que caracterizam a substância. Tranquilo? Da hora, entendeu? Da hora. Então é assim, ó. O número grande que vai ditar para nós. Então, aumentei a pressão, eu diminui o espaço. Se eu diminuir o espaço, eu vou forçar o equilíbrio a trabalhar com menos espaço. Então, ele vai deslocar para o lado incolor. Se eu diminuir a pressão, eu estou aumentando o espaço. E aí, se eu estou aumentando o espaço, eu tenho espaço para trabalhar com maior número de mols. Aí, o experimento que passa nesse slide é uma seringazinha que ela está com o embolo bem fechadinho. E aí, eu tenho lá um gás incolor. E aí, o operador da seringa, ele aumenta o embolo, ele puxa, assim, aumenta o espaço. E aí, esse gás que é incolor, ele vira castanho. Aí é um exemplo visual do que acontece. De novo, nós na química, a gente vai trabalhar com coisas no mundo macroscópico, então a gente vai ver as coisas mudando de cor. Mas para explicar o que está acontecendo, a gente vai lançar mão dessa simbologia que traduz o mundo microscópico. Tranquilo? E aí, por último, a gente também pode trabalhar a temperatura. Então é assim, lá no mundo químico, a gente pode classificar as reações em 2 grandes grupos quanto à energia. Então eu vou ter reações do tipo endotérmica, que são aquelas reações que absorvem energia para acontecer. Por exemplo, vou fritar um ovo. Se eu não tiver a energia na forma de calor, esse ovo não vai ser frito. Ele precisa absorver o calor para que dentro dele hajam as reações químicas necessárias para ele ser frito. E aí a gente tem reações químicas do tipo exotérmica, que são reações químicas que elas acontecem e liberam energia, geralmente na forma de calor. Então, por exemplo, se você pega glicerina e permanganato de potássio, a glicerina é um líquido incolor e o permanganato é um pó roxo. Só de você misturar os dois, ele pega fogo. É uma reação exotérmica. Essas substâncias, elas interagem entre si para formar um produto menos energético. E aí, como esse produto ele é menos energético, ela acaba liberando essa energia que sobra na forma de luz e calor. No nosso exemplo, a gente vai trabalhar com o ácido carbônico, que é o ácido do refrigerante. Vamos usar água com gás, porque é mais da hora e é mais simples. Imagina uma água com gás, eu vou ali na Esfirra Real. Ô, Esfirra Real, me patrocina aí, mano, mó fome. Eu vou ali na Esfirra Real e compro uma água com gás. Essa água com gás, ela está num ambiente fechado, dentro da garrafa. Então eu tenho lá o gás carbônico, eu tenho a água, e o gás carbônico está dissolvido nessa água. Está na forma de gás e a água líquida. Só que eles também reagem entre si. E formam um composto H2CO3, que a gente chama de ácido carbônico. Se eu baixo a temperatura, eu favoreço a minha reação exotérmica. Porque conforme eu baixo a temperatura, a tendência é esses reagentes reagirem mais, liberarem mais calor e se transformarem no ácido. Agora, se eu pegar essa água e esquentar ela, eu estou fornecendo energia para o meu sistema. Aí eu estou perturbando esse equilíbrio na direção da reação endotérmica, porque daí
O meu ácido ele vai absorver esse calor que eu estou fornecendo e vai se decompor em água e gás carbônico. Tranquilo? Então, assim, para vocês que estão assistindo e anotando, em linhas gerais, assim, resumidamente, simplão é assim, ó. Equilíbrio químico. Primeiro ponto, reações reversíveis. Segundo ponto, a velocidade direta, ou seja, do meu reagente para o meu produto, é igual à minha velocidade inversa, ou seja, do meu produto para o meu reagente. As velocidades são iguais. Terceiro ponto, é feito em ambiente fechado, porque a maior, assim, grande parte das reações elas vão conter gás. E aí, para o equilíbrio ser atingido, eu preciso estar num ambiente fechado, porque senão o gás escapa. Por exemplo, aqui, essa reação aqui, deixar o copo de água com gás em cima da mesa, esse CO2 ele vai vazar para o ambiente. E aí eu vou ter uma reação só nesse sentido, porque eu vou estar perdendo o CO2, o meu equilíbrio vai tender a compensar esse CO2, aí com o tempo eu vou perdendo gás. Isso aí falando por refrigerante, explica por que o nosso refrigerante, conforme ele perde o gás, ele vai ficando mais aguado. Não sei se vocês já tiveram esse paladar. Mais ou menos isso daí. Então, o equilíbrio químico ele é dinâmico, ele está relacionado às velocidades. E aí, sempre que eu atinjo o equilíbrio químico, as concentrações são constantes. Concentração. A quantidade em mols da substância vai permanecer a mesma. Aí, lembrar Chatelier. O Chatelier fala que sempre que eu atinjo o equilíbrio químico, se eu perturbar esse equilíbrio químico, a reação vai ter que estabelecer o equilíbrio de novo. E aí eu posso perturbar esse equilíbrio conforme as minhas necessidades. E eu posso perturbar ele como? Mexendo na concentração, mexendo na temperatura ou mexendo na pressão. Mexendo na concentração, aumentei a concentração de alguém, o equilíbrio vai ter que consumir isso daí. Então ele vai forçar a fazer o outro lado da equação. Eu posso também diminuir a concentração. Então, diminuir a concentração de alguém, o equilíbrio vai ter que compensar isso produzindo mais dessa substância que eu diminuí a concentração. No caso da pressão, aumento a pressão, o equilíbrio se desloca para o lado que ocupa menos espaço. Diminuo a pressão, o equilíbrio se desloca para o lado que ocupa mais espaço. Temperatura. Aumento a temperatura, favoreço a reação térmica. Diminuo a temperatura, então exotérmica. Aí vai ter um resuminho lá, né? Eu aconselho vocês a bater o sinal aqui, eu vou ter que ir para outra aula. Mas eu aconselho vocês a dar uma lida agora nos slides, para fixar isso. Vai ter um exercíciozinho lá. Qualquer dúvida, manda um zap para mim que aí eu te respondo. Vai ter um exercício e acho que só, né? Essa semana ainda, pessoas, eu estou testando esse formato de transmissão, né? Então, desculpa aí pela precariedade. E eu vou ver se semana que vem eu consigo achar um jeito mais da hora. E, na medida do possível, gravar essas aulas. Esses slides estão todos no repositório e eu mandei ele no começo da aula no grupo do Zap Zap também. Então, dá uma olhada no grupo lá que dá para baixar por lá também. Qualquer dúvida eu estou à disposição no Zap. Avalie minha aula, por favor, o que vocês acharam dela, me dá um feedback só para eu saber o que fazer daqui para frente. Muito obrigado e aquele abraço, meus jovenzinhos, saudade de vocês.
Nossa, o Caio tá gravando? Manda para mim depois, então. Por favor. Um abraço. Eu vou ter que sair aqui que eu tô indo para a próxima. Mas avalia aí a aula para mim que depois eu leio. Gratidão aí, pessoal. Aquele abraço.